tudo bem com vocês? A nossa aula hoje em saúde mental, nós vamos trabalhar o transtorno afetivo bipolar, que é um quadro psiquiátrico de grande importância dentro da saúde mental, porque ocasiona dois momentos importantes, né, que são quadros de euforia e quadros de depressão, sendo que a depressão hoje é conhecida como a doença do século e está aí relacionada com aproximadamente 96% dos casos de suicídio que são conhecidos. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre sinais e sintomas da doença e qual é o tratamento correto para que o paciente possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma condição patológica em que existe uma alteração de humor, da energia, do jeito de sentir, de pensar e de comportar-se. É uma doença dividida em episódios depressivos e bipolares. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é um distúrbio psiquiátrico marcado por episódios de grande euforia até episódios de depressão. Também conhecido como momentos de mania ou hipomania. A pessoa que tem essa doença, ela pode apresentar longos períodos sem sintomas, né? Podem ser assintomáticos. E aí depois os episódios ou as crises, elas podem variar de intensidade e de frequência. É uma doença que acomete igualmente homens e mulheres, né? E geralmente o seu quadro, ele surge com a fase de mania ou hipomania, sendo que a fase de hipomania ou mania, ela é menos duradoura do que a fase depressiva. Então, por isso que a doença é conhecida como transtorno afetivo bipolar, né? Porque pode ser marcada por esses dois momentos, que levam desde a grande euforia, como a momentos bem depressivos. Então, gente, o transtorno afetivo bipolar, ele é uma doença psiquiátrica crônica que evolui em episódios ou em continuidade. Então, como a própria imagem mostra no slide, a pessoa com essa doença, ela tem momentos de grande euforia, né, de grande alegria e de repente, de uma maneira repentina, evolui para esse momento de tristeza profunda que é o que caracteriza a depressão. Então, a alternância de humor é a característica principal dessa doença, né? Como eu já falei, que vai de depressão à euforia, da normalidade à exaltação e também da raiva à tristeza. O transtorno afetivo bipolar, ele ainda tem uma característica importante, porque ele pode ser dividido em classes, né? Então, ele pode ser classificado em transtorno afetivo tipo 1 ou tipo 2. Então, esses dois tipos são os mais importantes, são os mais característicos. Então, o tipo 1, ele é marcado por fase de mania e depressão, e o tipo 2 por momentos de hipomania e depressão. Então, na tipo 1, o portador do transtorno afetivo bipolar, ele apresenta inicialmente períodos de mania, né, que duram aí no máximo 7 dias, e fases de humor deprimido. Já a fase de humor deprimido, né, que é a depressão em si, ela é uma fase mais duradoura, então ela se estende aí por aproximadamente 2 semanas, podendo acometer até vários meses. Então, tanto na fase da mania como na fase da depressão, os sintomas eles são bem intensos, ou seja, na fase de mania o paciente está eufórico, na fase da depressão ele está numa tristeza profunda. E essas características elas provocam, né, profundas mudanças na vida do paciente. O quadro ele ainda pode ser dividido, pode ser um quadro grave devido ao risco aumentado de suicídio. Então, no quadro de depressão, quando o paciente está muito hipoativo, às vezes o paciente ele necessita de internação para tratamento adequado, né? Como eu falei, o risco de suicídio nessa fase é bem elevado. Já no transtorno afetivo bipolar do tipo 2, que é marcado pela hipomania, o que é a hipomania? Então, são os pacientes que têm hipomania, eles nunca apresentam um quadro completo de mania, né? Ou seja, a hipomania, ela é um quadro mais leve do que a mania. É marcada por um quadro que oscila, né, desde essa hipomania, que é um quadro mais leve, até o quadro de depressão. Então, tanto no tipo 1 como no tipo 2, a mania ou hipomania, ela tem uma fase menos duradoura do que a fase depressiva, né? E daí é onde vem a nossa preocupação
por conta do elevado risco de suicídio. Na fase maníaca, o estado de humor do paciente está muito elevado, ele tem uma alegria contagiante ou então uma irritação bem agressiva. Ocorre a elevação da autoestima, ele tem uma autoestima bem elevada, né? Nada abala ele. Ele apresenta sentimentos de grandiosidade, ou seja, ele tem atitudes precipitadas, equivocadas, né? Como, por exemplo, fazer compras exageradas, se enaltecer, usar roupas inadequadas roupas inadequadas que não são propícias ao ambiente em que ele se encontra. O paciente tem um aumento da atividade motora e diminuição da necessidade de sono. Então, o paciente nessa fase, ele não tem sono, né? Ele está muito, muito eufórico. Às vezes fala de maneira ininterrupta, não dá espaço para outra pessoa falar, né? Ocorre muitas vezes perda da consciência de sua condição patológica, tornando-se uma pessoa socialmente inconveniente. É quando, por exemplo, a pessoa é altamente inconveniente, fala fora de hora, né? É, envolvimento em atividades potencialmente perigosas sem manifestação de preocupação, ou seja, nessa fase de mania, falta no paciente o bom senso, então ele perde toda a noção do espaço, do tempo e causa às vezes ele causa um constrangimento para todos que estão envolvidos com ele. A fase depressiva, ela é o oposto da fase maníaca, né? Então o paciente ele pula de um sentimento de exaltação, de uma euforia intensa, de uma alegria intensa para um momento de tristeza profunda. Então, o que marca a fase depressiva é o humor depressivo do paciente, ou seja, ele tem uma tristeza intensa, é muito melancólico, ele tem uma dificuldade em sentir prazer, em sentir alegria, né? A autoestima dele nesse momento está muito baixa. Lembra que na fase maníaca a autoestima é bastante elevada, né? Ele está sempre muito contente, tudo para ele é muito bom. Na fase depressiva é o oposto, a autoestima tá baixa, ele tem o sentimento de frustração, nada o torna feliz. Sentimento de inferioridade, ou seja, o paciente ele apresenta sentimento de pessimismo, frustração, diferente da outra fase, né? Capacidade física comprometida, sensação constante de cansaço. Então, na fase depressiva, o paciente ele apresenta sintomas parecidos com outras doenças, como, por exemplo, a fadiga, a dor muscular, né? O mal-estar em geral. Então, são sintomas que ficam potencializados na fase depressiva. Ele tem interesse pelas coisas antes agradáveis, o interesse que antes era agradável é totalmente perdido, e o sono também está diminuído, ou seja, são características da fase depressiva que levam o paciente a não ter mais apego com a sua vida. O paciente ele gera um desapego à vida dele. Então é aqui que nasce a preocupação, porque aqui é aonde o paciente tem um risco aumentado de cometer suicídio, né, de cometer um atentado contra a sua própria vida. O quadro depressivo, né, quando não adequadamente tratado, ele pode então levar ao quadro da doença propriamente dita, que é a depressão. A depressão é, dentre as doenças mentais, considerada como uma das piores doenças, né, devido ao difícil tratamento, à difícil adesão do paciente ao tratamento, e também é conhecido como transtorno depressivo maior. Então, é a doença comum da atualidade que acomete jovens, adultos e idosos, afeta negativamente a pessoa, como a pessoa se sente, como a pessoa pensa, como ela age. Então, em geral, a depressão ela é ocasionada por situações perturbadoras, né, ou estressantes, como, por exemplo, separações, morte de familiares, problemas financeiros, divórcio, entre outros. Então, um paciente depressivo, ele precisa apresentar 2 ou mais desses sintomas, né? Por exemplo, um humor depressivo, uma tristeza profunda, que é caracterizada pelo desespero, o sentimento de solidão, o sentimento de culpa, o sentimento de desânimo. Ele pode apresentar inibição ou ausência de capacidade de sentir alegria ou prazer, ou seja,
As atividades que antes eram prazerosas, hoje não são mais. Ele não tem mais o prazer em realizar o que antes lhe causava alegria. Redução da energia e fadigabilidade aumentada, que é a hipoatividade ou fadiga, ou seja, o paciente ele começa, que é o que nós tratamos no slide passado, a sentir dores musculares, a sentir um mal-estar, um sentimento de cansaço, de mal-estar no geral. E dentro desses sintomas, né, nós também temos sintomas adicionais, né, como, por exemplo, perda da confiança, autoestima, esperança, ideais pessimistas em relação ao futuro, ou seja, o paciente ele tem um sentimento de culpa, de vazio, de solidão, sentimentos irracionais de autorreprovação, culpa excessiva e inapropriada, inutilidade, ou seja, para ele tudo que acontece ele é o culpado, pensamentos recorrentes de morte ou manifestação de ideia e comportamento suicida, ou seja, o desapego à vida, nada para ele tem mais importância. Queixas ou evidências de identificação, agitação psicomotora, ou seja, ele, por dificuldades de raciocínio e pensamento, ele não consegue mais fazer um trabalho da maneira como ele fazia antes, por exemplo, né? Tem dificuldade de concentração, qualquer tipo de perturbação do sono, o paciente tem, o que mais marca a depressão é o quadro de insônia, né, em que o paciente precisa fazer uso de medicações para poder conseguir dormir. Alteração de apetite, não consegue sentir fome, começa então a perder peso, e quando o paciente faz uso de medicação, esse quadro ele se reverte, porque em geral os pacientes acabam adquirindo muito peso, né? Então é outra ação importante que também tem impacto negativo na vida das pessoas. E qual o tratamento adequado do transtorno afetivo bipolar? Então, o transtorno afetivo bipolar, é, como já falamos, né, que é marcado por episódios de mania ou hipomania, o paciente ele não aceita que está doente. Então, a família, ela desempenha importante papel nesse tratamento, né? No tratamento, no acompanhamento do doente, de conversar, de dar apoio, de tentar explicar para o paciente, né, o que está acontecendo de fato com ele, né? A medicação, ela tem importante ação, né? Importante, tem um efeito positivo no tratamento dos pacientes. Só que a medicação, ela age mais na fase aguda, né? E também ajuda a prevenir recaídas. Então, geralmente, as medicações usadas em pacientes depressivos, elas demoram de 2 a 4 semanas para começar a fazer efeito, né? Para ter o efeito desejado. E depois que tem o efeito desejado, porque ela age nessa fase aguda, o paciente continua usando a medicação para prevenir novas recaídas. E além do apoio familiar e do tratamento medicamentoso, né, o paciente ele precisa seguir o tratamento à risca, porque é a melhor forma de prevenir a instabilidade emocional e a recorrência das crises. Como foi dito, né, os remédios eles podem não fazer o efeito desejado logo nas primeiras doses, mas a maioria dos pacientes tem boa resposta, né? Em geral, quando inicia o tratamento, né, começam a melhorar o quadro de insônia, por exemplo, o quadro de fadiga, o quadro de anorexia, então tem bons resultados. Então, a nossa atenção especial é exatamente na prevenção do suicídio. Um importante ponto, um aspecto que a gente não pode esquecer é a importância da psicoterapia dentro do tratamento do paciente, né, no paciente com depressão. Então, o paciente com depressão, ele precisa do apoio da equipe multidisciplinar, enfermeiros, médico clínico, psiquiatra, o psicólogo, né, que é fundamental nesse momento, o terapeuta ocupacional, o assistente social. Então, são profissionais que vão ajudar o paciente, né, para que ele melhore esses sintomas depressivos, para que o paciente possa ter uma melhor qualidade de vida, para que o paciente possa ser, para que a gente possa conseguir inserir o paciente
de volta no ser familiar, dentro da sociedade, dentro das atividades que antes eram prazerosas e que com a depressão deixaram de ser, né? E principalmente a equipe ela tem um papel fundamental de tentar mostrar para o paciente o quanto é importante a vida dele, né? Mostrar para o paciente o quanto é importante que ele valorize a sua vida, né? E o objetivo primordial é fazer prevenção de suicídio, já que, como eu falei no começo da nossa aula, a depressão ela está relacionada com aproximadamente 96% dos casos de suicídio. Então, muitas vezes o paciente comete suicídio e ninguém conseguiu identificar que aquele paciente sofreu de depressão, né? Então, hoje, precisamos dar mais atenção às pessoas, conversar mais, tentar compreender o que acontece, porque quem tenta suicídio e não consegue, o risco de ele cometer novamente é bem elevado. Então, a gente precisa trabalhar para tentar melhorar essa realidade. A depressão, ela destrói muitas famílias. Ela foi responsável por grandes perdas. Então, precisamos trabalhar essa doença, mostrar para as pessoas o quanto é importante a vida delas, trabalhar a valorização da vida. Espero ter contribuído com vocês nesse pequeno vídeo aula e bons estudos.